Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um tópico muito requisitado aqui no canal: ações versus fundos imobiliários. Qual é o melhor para se investir no ano de 2026? Qual que vai me produzir mais dividendos e qual que pode me trazer maior previsibilidade e rentabilidade? Então, pessoal, para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, vamos fazer uma comparação com as ações do Banco do Brasil e o Maxi Renda, o MXRF11, que é um dos fundos famosos, né, com mais liquidez e que paga excelentes dividendos para os seus cotistas. Qual será que faz mais sentido para uma carteira previdenciária e também para o investidor que busca segurança e rentabilidade? Bom, vamos tratar disso aí já já, e para você que ficar comigo até o final, eu vou falar aqui um segredo de qual que faz mais sentido aí para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Já vale ressaltar aqui para vocês que eu sou adepto a investir 100% na parte de ações. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Eu tenho uma carteira 100% em ações, não tenho fundo imobiliário, não tenho criptomoeda e nenhuma outra espécie de ativo. Claro que é minha estratégia pessoal, você não deve copiar ninguém. Cada investidor tem a sua estratégia e cada investidor vai fazer o que bem entender no seu portfólio. Às vezes, o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você. E tá tudo bem, pessoal. Nós somos seres humanos, pensamos diferentes. Então, nem sempre o que eu faço é certo para você e está tudo ótimo. O foco aqui é você se sentir confortável com a sua estratégia. Mas uma verdade que a gente tem que falar é retorno. O retorno, pessoal, ele não quer saber se você gosta de fundo imobiliário, ele não quer saber se você gosta de ações, ele não quer saber se você gosta de cripto, não é o que você gosta, é a realidade. Inclusive essa verdade nua e crua serve para mim também. Eu estou ciente que criptomoeda dá muito mais retorno que ações, mas eu prefiro não correr esse risco e tá tudo bem. Por isso que você precisa aceitar a realidade, saber conviver com ela e usá-la consequentemente ao seu favor. Esse é o ponto principal aqui que eu falo no canal para vocês, tá bom? Bom, vamos começar com um comparativo. Banco do Brasil. Se a gente pega Banco do Brasil aqui nos últimos 10 anos, o retorno arredondando foi 300%, tá? Foi um bom retorno? Foi um bom retorno. Se a gente coloca isso aqui, né, em taxa anual composta, o Banco do Brasil nos últimos 10 anos, arredondando, 300% de rentabilidade. Numa lupa de 10 anos, o Banco do Brasil deu 14,87% ao ano na média. Nos últimos 5 anos, o Banco do Brasil deu 126%. Então, na realidade, quanto será que o Banco do Brasil deu para o acionista nesses últimos 5 anos? Você coloca aqui, ó, 126% de rentabilidade, o Banco do Brasil gerou para o investidor, né, 126% em 5 anos, daí 17,71% ao ano. Já fica melhor, né, do que nos últimos 10 anos, por exemplo. Só que aí a mágica que acontece, pessoal. Aí você vai olhar aqui para o fundo imobiliário. Oh, legal. Nos últimos 10 anos, o MXRF11, né, que me retornou 232% de rentabilidade. Perdeu para o Banco do Brasil. Sim, verdade. Só que aí você vai falar, nossa, eu corri bem mais risco em Banco do Brasil, sendo que eu podia ter, né, de fato aqui o MXRF11 me dando 232% nos últimos 10 anos, sem eu ter tanta dor de cabeça. Bom, vamos colocar aqui, ó, 232% e o Maxi Renda deu 12,88% ao ano na média. Nos últimos 5 anos ele deu 71%. Então colocando aqui, ó, 71% de rentabilidade, né? Nos últimos 5 anos, o Maxi Renda MXRF11 deu 11,33% ao ano na média. Perceba que o Banco do Brasil
deu bastante diferença. Só que aí, pessoal, trabalhando numa tese mais longa, pegando aqui, ó, numa tese longa mesmo, tá? Eu tô considerando aí um retorno expressivo. Se você pega o Maxi Renda no longuíssimo prazo, eu não vou ter como passar esse gráfico aqui para vocês, mas ó, eu já recomendo que vocês olhem no site chamado Hub3. Ele contabiliza as cotações tanto de fundo imobiliário, de ações bem no passado. Ele consegue pegar aí 20 anos ou mais. E eu consultando aqui agora o MXRF11, né? Você consegue perceber que o retorno fica bem menor do que a parte de ações. Por quê, pessoal? Porque o fundo, ele acaba sendo mais limitado, ele não consegue ter tanto crescimento. Então, pegando aqui, ó, o MXRF11, ele teve ali, né, a sua estreia na bolsa no ano de 2012. A ação, se não me falha a memória, valia mais ou menos R$1 na época, 1,83. Então, pegando ali, ó, desde o ano de 2012, já se passaram, né, tecnicamente, mais de 10 anos. O quê? 10 anos comparando 2022, 11, 12, 13, 14, 14 anos no tempo. Então, consequentemente, o que a gente vai trabalhar aqui? Hoje, a cotação é de 9,93. Se você dividir, né, pela cotação na época do ano de 2012, o MXRF11 se valorizou 442% na média. Então, se você coloca isso aqui em taxa composta, 442% de rentabilidade, né? Numa lupa de mais ou menos ali, ó, 16 anos, 14 anos no tempo, perdão, quer dizer então que o MXRF11 deu para o investidor 12,83% ao ano, só de valorização. Quanto que ele pagou de dividendo para o investidor? Bom, a média de dividendos foi muito alta. Então você pega aqui, ó, dividendo, né, do MXRF11 fica na faixa de 9, mais ou menos, 8% ao ano. Então você pega o que ele deu, 12,83, mais a média de 8%. Então até agora ele tem dado 20% ao ano. Quanto que o Banco do Brasil deu? Aí é que a mágica vai acontecer, pessoal. Olha por que eu invisto na parte de ações, tá? Eu já vou explicar para vocês isso aí. Pegando o Banco do Brasil no mesmo período, se não me falha a memória, a cotação no ano de 2012 era de mais ou menos 4 a 5 reais, tá? Se você pegar aí no Hub3, você vai ver. Por que o Hub3, Pablo? Porque ele não considera bonificações e efeitos que aconteceram que inflaram os preços. Então você já tem uma análise mais realística. 23,40 dividido aqui, né, por 5,80, 5 reais, que foi a cotação mais ou menos, o Banco do Brasil se apreciou 368%. Então você vai olhar aqui, ó, de que aparentemente o MXRF11 deu mais, só que não, a coisa é diferente, pessoal. Se você coloca para o longo prazo, o Banco do Brasil superou mais de 27% ao ano na média. Como assim, Pablo? Exato. Se você pega o Banco do Brasil desde lá do Plano Real, por isso que eu falo, ó, ações é para longo prazo. No curto prazo, você começa até a perceber, o fundo imobiliário dá mais que ações sem eu ter tanto risco. Mas, pessoal, a conta não é tão simples assim. Porque se você estende o horizonte de tempo, as ações vão superar em larga escala os fundos imobiliários. A prova viva disso aqui é o próprio Banco do Brasil, que desde o Plano Real, a ação valia mais ou menos ali seus 20 centavos, hoje ela vale mais de 23 reais. Então você coloca, né, 23,44 dividido por 20 centavos, o Banco do Brasil se apreciou 11.120%. Fundo imobiliário nem existia nessa época, mas provavelmente se tivesse existido, não ia crescer tanto, porque os fundos imobiliários crescem menos. Então não teria toda essa valorização, tá? Então por isso que eu já digo para vocês que o importante é vocês observarem de que as ações dão muito mais retorno. E é por isso, agora vamos contabilizar isso aqui, ó, 11 mil, né? 620% numa lupa aí de mais ou menos 26 anos no tempo, pegando aqui, Banco do Brasil deu 20% ao ano só em apreciação. Você coloca dividendos, olha o quanto que ele deu aqui, ó, 28% ao ano. Fundo imobiliário no máximo dá 18 a 20% ao ano, que é legal? É, mas em algumas janelas. Por exemplo, agora a probabilidade dele dar 20% ao ano é muito baixa. Por quê? Porque, né, o crescimento dos fundos já ficam mais limitados. Eles param de crescer no longo prazo. Eles não têm um crescimento infinito. Já as ações não. As ações conseguem crescer infinitamente, porque as empresas não têm limite, pessoal. Ela é um mecanismo vivo, crescem mais. E é por isso que eu tenho uma carteira de ações. Por quê? Consegue pagar um dividend yield parecido com o do fundo imobiliário, com mais volatilidade, isso é verdade, tá? As ações vão ter mais volatilidade no pagamento de proventos, mas com o passar do tempo, crescimento do lucro, a tendência é que o seu yield on cost seja muito maior do que o do fundo imobiliário. Se tem aí hoje um fundo imobiliário pagando 12, no futuro você vai receber
20 a 25% ao ano com ações, fora toda a apreciação do ganho de capital. Então assim, olhando puramente para retorno, eu acho ações melhor. Mas e para segurança? Pessoal, é aí que vai entrar uma coisa que todo mundo vai me criticar aqui, tá? Por incrível que pareça, eu acho as ações mais seguras do que um fundo imobiliário. Pablo, como assim? Você não acabou de falar que as ações têm mais volatilidade? Sim, pessoal, volatilidade. Mas se você falar de existência, as ações têm muito mais probabilidade de existir do que o fundo imobiliário. O MXF11, por exemplo, é um bom fundo. Mas pensa, pessoal, ele não deixa de ser um fundo. Essa que é a verdade. De repente, esse fundo daqui uns 10, 20 anos pode ser que nem exista mais. Já parou para pensar nisso? Vários fundos aqui da Bolsa já decepcionaram os cotistas. Agora eu te faço uma pergunta. Qual que é a probabilidade do Banco do Brasil não existir daqui 20 a 30 anos? É zero. É um banco do governo, sempre vai pagar dividendos. Se ele tecnicamente fechar as portas, o Brasil já foi faz tempo. Eu estou pegando o Banco do Brasil como exemplo, mas dá para pegar várias outras. Dá para pegar o Itaú, dá para pegar a Vale, dá para pegar a Petrobras, a Taesa. Uma empresa, ela é muito mais essencial e vital para uma economia do que um fundo imobiliário. É uma realidade que poucos vão aceitar. Te faço uma pergunta, qual bilionário hoje da Bolsa tem uma carteira formatada com fundos imobiliários? Você não vê nenhum, pessoal. Essa que é a realidade. Então assim, eu estou passando a verdade aqui para vocês. Quer você queira ou não, uma carteira de ações vai performar muito melhor do que a de fundos imobiliários e com uma segurança maior. Por quê? Porque as ações, elas proporcionam pra gente não é só um mecanismo de liquidez, isso aí não importa. Claro, liquidez importa, óbvio, mas não é o fator principal, e sim da questão da existência dessa empresa para os próximos anos, de que ela vai remunerar igual ou até mais o fundo imobiliário, ainda você tem a perspectiva de valorização na ação. E ó, uma comparação aqui, ó, que já fecha com chave de ouro. Tô pegando o MXF11 porque ele é o melhor dos fundos que a gente tem no mercado. Você compara aqui, ó, os últimos 5 anos ele deu 71% de rentabilidade. Descontando a inflação, ele deu 29%. A carteira aqui, ó, olha o quanto que ela deu nos últimos 4 anos. 100% de rentabilidade quase. Por quê? Porque as ações, mais uma vez, dão mais retorno. Então assim, quando que o fundo imobiliário faz sentido? Pablo, será que tem uma hora que ele faz sentido? Bom, até faz, mas por um conforto psicológico, de você ver aquela renda mensal caindo na sua carteira todos os meses. Mas assim, pessoal, olhando puramente para retorno, o que vai te colocar mais dinheiro no seu bolso, as ações vão superar e você vai ter um dividendo maior e ainda por cima, né, uma expectativa de valorização, mas elevado. Isso já foi provado no tempo. Claro, se você pegar apenas 2, 3 anos, pode ser que fique parecido, mas vai estendendo o tempo para você ver. Você vai ver que as ações vão te dar muito mais retorno. Pessoal, então a minha conclusão para este vídeo, qual que é o melhor para se investir no ano de 2026? Eu fico com a parte de ações. Por quê? Porque traz um potencial de crescimento maior, as empresas não têm ali esse efeito de limitação que tem os fundos imobiliários para crescer, paga dividendos parecidos ou até mais elevados, porque pensa, se o Banco do Brasil crescesse o lucro a 9, 10% ao ano, o dividendo lá no futuro vai ser o triplo e você vai receber bem mais. Terceiro fator, tá? Oportunidades. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele tem menos volatilidade. Alguns, né? Não são todos aí. Alguns fundos têm menos volatilidade. O MXF11, por exemplo. Mas aí as ações têm mais volatilidade. Proporciona pra gente mais oportunidade de comprar barato. Então por isso que eu prefiro a parte de ações para uma carteira. Claro que você pode discordar e tá tudo bem. Tem gente que tem a carteira aí 100% ações, outros que tem 50-50. Você tem que ver o que te deixa mais confortável. Até porque tem que ver se não vai tirar do jogo. Às vezes tem o MXF11 te pagando ali uma renda mensal e você pega essa renda que ele te dá e compra ações, pode fazer sentido. Pra mim não faz, tá? Porque eu acho ali que o crescimento das ações pode ser mais elevado pro longo prazo. O dinheiro que eu tô desperdiçando aqui colocando no MXF11, eu posso, sei lá, ter um Banco do Brasil, um Itaú ou uma Petrobras que vai me crescer muito mais a minha carteira e vai me dar dividendos ainda mais elevados. Por isso que eu enxergo que ações, sim, olhando para longo prazo, é melhor do que os fundos imobiliários. E para aposentadoria, Pablo, também é melhor, porque lá no futuro você terá um yield muito mais elevado nas suas ações. Nem vale a pena você acabar tendo fundo imobiliário nesse quesito. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Pablo, gostei muito desse vídeo, só que aí que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim, que sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. E é por isso, pessoal, que pra vocês que ficaram comigo até o final, estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá?
Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator, que ela é totalmente automatizada. Cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comenta o que você prefere para sua carteira, ações ou fundos imobiliários? Bom, é uma disputa aí acirrada, mas eu fico com as ações. Retornos mais elevados, segurança maior, principalmente nas ações, né? Blue chips de primeira linha, grandes empresas e perspectiva de dividendos no longo prazo mais expressivas do que os fundos imobiliários. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!